Quer ver uma coisa que deixa o dono da oficina muito chateado? É ter que repintar carro. Isso acaba com o dia de qualquer dono de oficina, repintar carro. E quando a repintura é por problema de cor, nossa, aí o bicho pega, né? Porque daí ele sabe bem direitinho quem que ele tem que pegar. Quando não sabe bem quem tem que pegar pela culpa do problema, ainda ele dilui aí a culpa entre a equipe e vamos lá, vida que segue. Agora, quando ele sabe que o problema foi a tinta, coitado do colorista. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque eu quero falar para você a respeito de um fator que é extremamente importante dentro do processo de pintura e que é extremamente caro refazer, que é a questão do ajuste da cor. Ajustar a cor é um processo moroso, caro, certo? E que quando não é usado da maneira correta gera um prejuízo muito grande para a oficina. Por que é um prejuízo muito grande? Olha, repintar um carro, entre nós aqui, repintar um carro, falando de produto, é barato. É barato. Porque repintar um carro é uma camada de tinta muito pequena, em cima de uma área pequena, que vai demandar mais mão de obra. Tá? Então, a nível de produto é barato, não é caro não. Mas a nível de mão de obra empata tudo, né? O pintor repete todo o processo. Então, o tempo de atividade do pintor é muito parecido com o tempo que ele pintou a primeira vez o carro. Certo? Sem falar do gargalo que isso vai gerar, ou seja, tem carro parado lá fora esperando para pintar e o cara vai ter que pintar de novo aquele, então é o maior estresse que tem. O que acontece e o que eu sugiro para você com muita experiência e muita bagagem nesse segmento aí, em todas as fases. Então assim, eu sou o cara que vem da oficina, que trabalhou na loja e que há mais de 25 anos trabalha só para multinacional, ajudando você, que é dono da oficina, a ganhar mais dinheiro com a parte de pintura. E um dos motivos que faz com que você, uma das causas que eu sempre trabalhei bastante em cima, foi a questão do ajuste da cor, para que você não tenha prejuízo, para que você pinte uma vez só. Então eu vou te dar alguns exemplos aqui que vão te ajudar a tomar a decisão. Vou pegar o exemplo de uma oficina do interior do Rio Grande do Sul, aonde ele tinha lá, até poucos anos atrás, um colorista e um pintor. Tudo igual. Tudo igual, tá tudo certo. O que aconteceu no decorrer do período? Aconteceu que o colorista resolveu sair, ir embora, trabalhar lá na cidade dele, e o dono da oficina ficou, puxa, e agora? O que eu faço? Eu tinha um colorista, agora não tenho mais, eu tenho aqui em média de 80 carros para pintar por mês, como é que eu me viro? Bom, o que ele fez? Ele fez uma proposta para o pintor, tá? Olha só, a gente está sem colorista, né? Então a gente vai te dar aqui um plus aqui no teu salário. Você consegue absorver a parte de ajuste de cor? A gente sabe que tu tem aí, acompanhava ele de pertinho, então já conhece como é que funciona o processo. Resumindo a ópera toda, que é longa, o pintor resolveu aceitar a proposta e assumir a pintura e o laboratório. Bom, ele trabalha com o sistema EnviroBase. Isso ajuda muito. Por quê? Olha, o sistema EnviroBase, ele proporciona uma fidelidade muito maior de cor, certo? Ele trabalha com espectrofotômetro que lê 6 ângulos. Então, isso ajuda muito. É ferramenta boa, uma tinta que tem bastante variação de pigmento, que favorece uma reprodutibilidade muito mais afinada da cor. Resuminho, o pintor assumiu já faz mais de 3 anos que ele pinta e ele faz as cores. E ele não tem retrabalho. Por conta de cor. Não tem retrabalho. Então assim, por que eu estou falando desse exemplo? Porque esse exemplo, ele simplesmente conjuga tudo que eu ficaria aqui 2 horas falando para vocês. Sendo repetitivo, porque o cara da loja já falou isso para você, porque o cara da indústria já falou isso para você, porque todo mundo que trabalha nesse segmento do lado de cá e muitos donos de oficina desse lado aí já entenderam como é que funciona e cansaram ou simplesmente botaram o chapéu do entendimento e vida que segue. Pararam de querer fazer corte seco. Pararam de querer fazer pintura sem alongamento. Esse cliente que eu falei para vocês, que há mais de 3 anos o pintor é o mesmo colorista que pinta ali em torno de 80 carros mês, eles não têm retrabalho. Por quê? O pintor entende qual é a necessidade que a cor tem que estar. Entende qual é a necessidade de tonalidade para que ele consiga fazer um bom alongamento. E depois eu vou falar em outro momento de algumas técnicas que você pode aplicar que vão te ajudar. Mas neste momento você precisa entender que esta situação que eu estou te passando é uma situação real, certo? E eu vou dizer para você, bem pertinho desta oficina tem uma outra, que trabalha com o mesmo sistema tintométrico. Olha que loucura. E ele tem um colorista específico para cuidar das cores. E ele pinta menos carro.
e ele tem retrabalho por conta de cor. Por quê? Então, você já sabe a resposta. Acabei de falar. Então, assim, o que tem que fazer, gente? Pessoal, você tem que ter a percepção clara de que você querer fazer pintura sem alongamento é uma questão que tem que ser tratada de modo excepcional. E o que é uma questão tratada de modo excepcional na parte da pintura? Se este carro, por algum motivo, ele precisa de ser pintado sem alongar, esse trabalho precisa ter uma outra precificação, porque ele vai demandar um outro tipo de tempo, um outro tipo de trabalho que foge um pouquinho daquela questão da produtividade. Quando ele foge um pouco da questão da produtividade, ele já entra num outro campo, numa outra esfera de orçamentação, onde os envolvidos, em especial pintor, colorista, eles vão ter que gastar mais tempo, mais produto, mais energia para dar uma garantia que às vezes pode não dar certo. Quem já não passou por isso, né? Então, isso que eu queria falar para vocês, dar esse exemplo aqui, é para que você entenda o quanto é que você pode ganhar de tempo e economia simplesmente por tomar essa decisão. Das maiores oficinas que eu conheço, das maiores e das que têm melhor resultado financeiro, todas, sem exceção, não tem preocupação com pinturas que não seja com alongamento. Nenhuma. Então tem um nome de oficina, inclusive, para dar aí à vontade, tá bom? Mas essa conversa aqui é justamente para conscientizar, tá? Então, quando você tem, por exemplo, vamos lá, vou pegar o ponto aqui. Eu tenho uma ferramenta tipo Flowcar para medir consumo de tinta. Experimenta fazer isso. Um mês trabalha assim, gente, vamos fazer esse mês aqui, vamos usar a ferramenta, vamos medir a tinta no consumo e eu quero pintar os carros do jeito que eu estou acostumado, a maioria pintando de topo, e você vai trabalhar, tá? Você vai fazer o ajuste lá, vai pesar a tinta no Flowcar, vai registrar o acerto no Flowcar e ele vai contabilizar aquele acerto direto dentro da OS. Mês que vem, ou na outra semana, como quiser, vou ter que parar de falar esse negócio de mês que vem, né? Num outro período de tempo, você simplesmente faz o quê? Bom, agora vamos fazer assim, vamos tocar o negócio de um modo mais produtivo, eu quero um pouco mais de velocidade, vamos pesar a tinta e vamos alongar para a gente não ficar aqui penando. E você vai ter o quê? Um período de tempo pintando sem fazer alongamento, e você vai ter lá quanto é que custou de tinta e de tempo para pintar esses carros, certo? E no outro período você vai ter um período mais produtivo, certo? Certamente sem retrabalho e com uma economia bem significativa de tinta. Faz esse teste, eu tenho certeza que você, assim como os maiores donos de oficina que eu conheço, chegarão à mesma conclusão. Não vale a pena correr o risco do retrabalho, não vale a pena ficar gastando mais tempo do que o necessário para ajustar uma cor, enquanto que você pode simplesmente tornar o processo mais fluido, mais produtivo.